Boa noite. Vejo alguns canais no YouTube que se dedicam a promover um ateísmo, entre aspas. Vejo, no entanto, mais como antirreligião, não necessariamente ateísmo. Vês Deus como propriedade de religiões? Gostaria que comentasse a respeito, grato. Certo, então a pergunta, então ele comenta que vê muitos canais que são antiteístas, né? O propósito do canal é meio que desconverter a pessoa, seria mais ou menos essa ideia? O canal é mostrar que a religião que a pessoa acredita é algo que não tem valor, ou que, enfim, algo nesse sentido, não é isso? E não seria simplesmente a pessoa manifestando a sua visão independente de religião, que seria um ateísmo não necessariamente antiteísta, se eu estou entendendo a pergunta. E aí ele diz aqui, né, se eu vejo Deus como propriedade de religiões. Então, né, depende do que a gente entende como religião. Se você imaginar religião como algo mais sólido, né, institucional, com certas regras, lideranças reconhecidas, etc e tal, um fenômeno mais institucional, então Deus não é necessariamente propriedade, né, como você colocou entre aspas aí, das religiões, porque há muitas possibilidades de crença e de prática e de algum tipo de relacionamento, entendimento de Deus que não estão organizadas institucionalmente, né? A gente poderia até dizer que para cada indivíduo existe uma religião, entre aspas, né? Você pega um grupo religioso, uma igreja, sei lá, Igreja Batista do Cálice Único, mesmo a igreja sendo super, tendo um credo bem claro, etc., cada pessoa ali dentro daquela comunidade vai ter certas peculiaridades na sua forma de crer e praticar aquilo que se relaciona a Deus ou ao sagrado, né? Agora, então, assim, Deus como propriedade de religião, não. Mas, ao mesmo tempo, aí, outra abordagem a essa pergunta é Deus como propriedade de religiões no sentido de que, para que a gente possa falar de Deus, a gente tem que ter algum tipo de participação num repertório cultural. Não institucional necessariamente, mas cultural. Então, quando se fala de Deus, a gente pensa, por exemplo, em Deus Pai. Ah, Deus é Pai, né? Então você já tem um Deus que é masculino, então você já tem uma compreensão de gênero aí a respeito de Deus. Você já tem uma relação, você já imagina uma relação de Deus com você como um pai e um filho, o que pressupõe uma certa compreensão de organização familiar que é culturalmente condicionada e por aí vai, né? Então, assim, toda e qualquer possibilidade de relacionamento com Deus é culturalmente condicionada, mediada. A gente depende, por exemplo, Deus é rei, Deus é o médico dos médicos, médicos, reis, pai, isso são coisas, são analogias que se buscam para falar sobre o sagrado nas culturas, né? Então, sei lá, uma sociedade que não conheça a ideia de monarquia, por exemplo, você falar assim que Deus é rei, é uma coisa que não faz sentido, né? A sociedade não vai se relacionar com Deus dessa forma. Então, se a gente for pensar por aí, então toda a nossa relação com o divino, com Deus ou com deuses, está condicionada, né, culturalmente, ou seja, a gente não é 100% livre e não há uma relação imediata humano-divino, pelo menos não que se expresse, que se possa expressar com palavras, né? A gente poderia ir para uma linha de uma das tradições mais místicas, das religiões várias, né? Que falam de experiências inefáveis e incomunicáveis com o sagrado. Aí você pode pensar que isso é culturalmente, possa existir esse tipo de experiência sem um condicionamento cultural, mas a partir do momento que você tenta falar sobre isso, você já processa, né? E quando você reflete sobre isso racionalmente, você já processa isso em termos culturais que são inevitáveis, né? Então, as religiões são construções culturais. Isso não significa dizer que Deus existe ou Deus não existe, mas assim a forma de se relacionar com Deus são necessariamente culturalmente condicionadas. Então, nesse sentido, o discurso sobre Deus seria necessariamente religioso se você entende religião de um ponto de vista cultural amplo. Agora, institucional não. Institucional, você pode ter relacionamentos com o sagrado que não passem por institucionalidade, né? O Felipe Abreu mandou uma contribuição, valeu demais, Felipe, e falou que os comentários em seus vídeos são super sensatos. Abre aspas, cada vez que vejo seus vídeos, fico mais cristão. E no mesmo vídeo, cada vez que vejo seus vídeos, menos acredito em Deus. Qual reação a essa diferença? Abraço e beba água. Valeu pela, pelo cuidado e o carinho com meu sistema fonador. E essa observação eu já comentei em outra live, né?
que como que o que eu falo é recebido de forma, é apropriado de forma diferente por diferentes pessoas. Eu não me incomodo de forma alguma, até gosto, na verdade, dessa, desses comentários assim, totalmente antagônicos, porque nos vídeos eu tento não fechar muitas questões. Até outro tipo de comentário que costuma aparecer é reclamando que eu não bati o martelo sobre uma outra questão, né? Porque os vídeos eu pego, por exemplo, os vídeos que eu fiz sobre o Leviatã e o Behemoth recentemente, né? Sobre essas criaturas enigmáticas que aparecem lá na Bíblia. Eu vou colocando historicamente o que, que as pessoas foram falando sobre aquilo e quais que são os elementos contextuais que permitiram essas interpretações. No final, eu não chego e falo assim, ah, mas na verdade o Leviatã era um dinossauro, sei lá, ou coisa do tipo, né? Ou algo mais plausível como um crocodilo, ou coisa do tipo. Eu deixo, eu meio que coloco na mesa várias questões, eu organizo de certa forma, não jogo na mesa simplesmente, né? Mas eu organizo na mesa algumas informações que eu acredito que são mais relevantes para a questão, e a pessoa tem um espaço bem amplo para se apropriar daquilo e incorporar aquilo ao seu próprio repertório, o que, que ela acredita, né? A tradição a qual ela pertence. Então eu gosto disso aí. E eu acredito também que se a gente tem essas duas coisas totalmente antagônicas, né? Significa que talvez uma pessoa tenha ignorado algumas coisas do vídeo e se apegado a outras mais convenientes, e o contrário, né? A outra se apegou ao que era conveniente para sua posição e ignorou as outras coisas. Isso com certeza acontece, mas eu acredito que aquilo que eu falei que a pessoa ignorou num primeiro momento, aquilo continua no fundo da cabeça dela de alguma forma. Então ela já foi exposta a informações que não são totalmente convenientes e que podem borbulhar como dúvidas para gerar uma abertura em relação a outras perspectivas sobre o tema. Então, por exemplo, uma pessoa entrando no vídeo sobre as evidências históricas de Jesus, que bateu 1 milhão de visualizações hoje, inclusive, e que tem comentários muito divergentes, né? Se a pessoa entrou como um cristão fundamentalista, né, com a ideia, sem juízo de valor, mas que tenha essa visão de inerrância bíblica, de etc e tal, ela pode ter. Aí ela comenta assim: esse vídeo me fortaleceu como um cristão, porque deu bases para eu pensar Jesus como uma figura histórica. Mas ao mesmo tempo, ela ouviu alguns autores ali que são contra o cristianismo, como Celso, como Luciano. Ela viu que há certas informações, que há certos cuidados na interpretação dessas informações, sobre o ossuário de Tiago, se é autêntico ou não, sobre a divergência de um texto ou outro sobre determinado assunto. Então aquilo fica como uma pulga atrás da orelha para ela poder observar aquele assunto de forma diferente. No outro polo, a mesma coisa. A pessoa entrou no vídeo e falou assim aí, tá vendo? Jesus não tem nada de histórico, essas provas não são nada concretas, Jesus é um mito, uma invenção do Império Romano. Mas, ao mesmo tempo, ela vê que há muitos elementos ali, no segundo século, principalmente, né? E há um grau de plausibilidade mais elevado, talvez, do que ela acreditava para o fato da existência histórica de Jesus. E o fato dos historiadores que se debruçam sobre esse tema serem consensualmente favoráveis à posição de que Jesus existiu como figura histórica, tudo isso acaba também tendo um peso para ela ficar com a pulga atrás da orelha e pensar assim, bom, e se Jesus de fato tiver existido, né? Então, assim, eu acho que sempre o efeito desejável para os meus vídeos, assim, que eu acho que é desejável, é contribuir com as informações que eu acho que têm mais valor, organizar elas de uma forma teórica e metodológica que eu considero que tornam essas informações mais inteligíveis, mas deixar essa abertura para a pessoa terminar o resto do processo, né? Ela tomar suas decisões e com paciência também, não é no primeiro momento do comentário que ela vai fazer. Ela vai continuar com aquelas coisas, talvez para o resto da vida, né? É, a partir daquilo que eu falei, ela vai para outra fonte que fala outras coisas, que ela vai a partir daquilo para outras fontes e vai complexificando a sua visão de mundo, né? Isso é que é o mais importante.